Então vamos lá. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Então, sim, é matéria nova. É a parte de genética. Quando a gente fala de pleiotropia e interação gênica. Então, olha só, gente, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, eu só não vou conseguir ficar vendo se tem gente pedindo para entrar. Então, eu já vou começar a aula aqui. Tá, pode deixar, vou devagar assim, ainda mais. Tô gravando com o OBS Studio, porque eu não sei como não tá aparecendo para eu gravar aqui dentro do Zoom, o que me deixou meio brava. Mas se der algum BO de gravação aqui, eu já tenho essa aula gravada, onde ela tá gravada, eu já tenho um link dela gravada, eu já tenho ela gravada em algum lugar aqui. No meu computador eu tenho. Então, assim, se der algum problema de gravação pelo OBS Studio, eu tenho ela já gravada, tá? Então, sou bem preparada. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, pra vocês verem. Cadê? E, gente, vocês tiram o microfone pra falar aqui comigo, tá? Gente, eu tô brava que não tem como eu gravar, não sei, tirou a opção de eu gravar, tá vendo? Não tem nem... Enfim. Olha só. Deixa eu chegar pra cá. Eu quero aparecer. Vou chegar para cá. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar falando sobre interação gênica. Ah, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Como não vai ficar me avisando se alguém quer entrar na aula, se ainda tiver alguém esperando e eu não estiver vendo, vocês podem me mandar mensagem aqui. Apesar da pessoa já estar atrasada, tá? Vocês me mandam mensagem com meu celular que tá perto de mim. Aí eu consigo ver. Olha só, quando a gente estava falando de genética, até tudo que a gente falou agora, a gente estava falando de quando tinha um gene. E esse um gene, quando ele é manifestado, ele dava origem a uma característica específica. Então, assim, quando eu falava, o albinismo, a pessoa que é azinho, vai ser albina. Se for azão ou azinho, então agora a pessoa ela é normal. Então, eu estou falando de um gene que dá origem a uma característica. Só que existe uma condição chamada pleiotropia, que essa primeira aqui, quando você tem 2 ou mais pares de genes dando origem a uma característica somente. Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma coisa. Não, tá? Eu vou até tirar o silencioso aqui do grupo de vocês, porque sim, né, o grupo fica no silencioso, né, quem não deixa. Porque aí qualquer coisa vocês me mandam mensagem lá. Então, quando a gente fala de pleiotropia, deixa eu aceitar o Shen. Quando a gente fala de pleiotropia, eu estou falando de 2 ou mais genes que dão origem a uma característica só. Um exemplo disso, a cebola. Vocês já viram que tem cebola branca, tem cebola vermelha e tal? Eles já perceberam que o gene que determina a coloração... Ai, gente, volta tudo. Volta tudo que eu acabei de acordar. Pleiotropia é um gene para várias características, tá? Esses 2 ou mais genes, uma característica só é a interação. Volta tudo, voltando, voltei. Vamos lá. Se você tem um par de genes só com várias características, é pleiotropia. A interação gênica é quando você tem, interação, tá? 2 ou mais pares de genes dando origem a uma característica só. Então, deixa eu explicar primeiro a pleiotropia. No caso da cebola, que eu tinha falado para vocês, o gene que determina a coloração da cebola tá lá. Aí ele vai falar, quando ele for manifestado, a cebola é branca ou a cebola é vermelha. Ok, ponto. Só que eles viram que o mesmo gene que determina a cor da cebola faz a cebola produzir uma substância que, quando ela tem essa substância também, ela é resistente a alguns tipos de fungo.
Então, todas as cebolas que tinham o gene para ser vermelhas, elas também produziam essa substância para produzir. Ai, gente, como é que fala? A palavra tá agarrada aqui. Para matar fungo, tá? Deixa eu ver só porque é Mafê. Eita, tá. Tudo bem, Mafê. Acabei de ver essa mensagem, não tem problema não. Olha só. Então, tá, toda cebola que era vermelha, além de ser vermelha, ela também produz essa substância antifúngica. Outro exemplo, vamos supor que uma pessoa tem um gene para uma determinada doença, tá? Aí esse gene foi manifestado, a pessoa tem, sei lá, problema na quebra da glicose. Esse é o problema dela. Só que quando ela tem esse gene, além de ter problema na quebra da glicose, ela tem taquicardia, ela tem queda de cabelo, ela tem aumento de peso. Tá vendo que são várias características quando você tem um gene só? Nesse caso a gente chama de pleiotropia. As questões com pleiotropia são bem fáceis de prova, porque se eles te derem, tem até uma que eu coloquei pra gente resolver juntos, se eles te derem assim, uma pessoa tem um gene para tal doença e manifesta tendo isso. Aí tá falando várias coisas para a mesmo gene, pleiotropia. Então é fácil. Um gene que quando ele é manifestado, ele dá origem a várias características. Agora, quando a gente fala da interação gênica, eu tô dizendo de 2 ou mais pares de genes, que quando eles são manifestados, vai dar origem a uma característica só. E esse é o caso da interação, por isso que tem interação entre eles. Por exemplo, olha aqui nesse cromossomo. A gente tem um gene em um cromossomo, outro gene no outro. Interação gênica a gente pode considerar que eles estão no mesmo cromossomo ou não. Mas para a gente estudar aqui, eu vou mostrar todos eles em outros cromossomos, tá? Que eles não estariam localizados no mesmo cromossomo. Então, olha só. Você teria o gene A e o gene B. Quando o gene A for manifestado, junto com o gene B, você vai ter um único caráter. E aí você tem a diferenciação de interações gênicas chamadas epistáticas e não epistáticas. Então, quando eu começo a falar disso, as interações epistáticas, eu estou dizendo de um caso em que um gene de um cromossomo, ele vai inibir a ação do outro, ou vai ocultar o efeito daquele outro. É aquele outro que não é seu alelo, ou seja, por exemplo, vamos supor que o gene A, o Azão, ele é dominante em relação ao Azinho. Ok, então um gene, você vai continuar tendo a relação de dominância quando a gente fala de um mesmo gene com os seus 2 alelos. Da mesma forma que o gene aqui Bzão, ele vai continuar sendo dominante em relação a Bzinho. Porém, o que pode acontecer no caso de uma interação gênica epistática? Um gene de um cromossomo, quando ele está, sei lá, na sua forma dominante ou recessiva, depende da condição, ele pode inibir a ação do outro. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o gene A pode inibir o gene B e vice-versa. Então, quando a gente tem, na interação gênica, um gene que ele inibe o outro de funcionar, você vai falar que está tendo uma interação gênica do tipo epistática. E aí, aquele gene que inibe, vamos supor que o A inibe o gene B. A gente vai falar que o gene que inibe é chamado de epistático e o gene que é inibido é chamado de hipostático. Vê se foi essa parte aqui. Me deem um ok ou manda no chat. Vê se vocês entenderam a epistasia. Sim, só dá aquele minutinho para copiar rapidão. Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Porque se eu for deixar todos os slides para vocês pararem para copiar, a aula não vai, entendeu? Entendi. Eu vou colocar toda a aula lá no Escola Web. Então, se vocês quiserem agora e quiser ficar tirando o print, tudo bem, mas eu vou disponibilizar tudo lá no Escola Web. Então, ó, epistasia, um gene que inibe ou oculta o efeito do outro gene. Aí, o gene que inibe é chamado epistático,
O gene que é inibido é chamado de hipostático. Então, vamos olhar os exemplos de epistasia. Existe epistasia dominante, existe epistasia recessiva, existe epistasia chamada recessiva dupla ou duplo recessivo. Como que funciona a epistasia dominante? O alelo dominante de um par, de um gene, vai inibir a manifestação do gene do outro par de cromossomos. Então, vamos olhar. A cor dos pelos em determinadas raças de cães. Eu estou falando de dois genes, o gene M e o gene C. O gene M, você tem os dois alelos. O Mzão me falaria que a cor seria preta. O Mzinho, a cor seria marrom. Então, a gente já sabe que em relação a esse gene aqui, para ser preto, teria que ser Mzão, 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 Mzinho. Para ser marrom, teria que ser Mzinho, Mzinho. Aqui, em relação à dominância, continua a mesma coisa, dentro de um mesmo gene. Agora, olha o gene C, que está em outro cromossomo. O gene Czão, ele vai inibir a manifestação da cor. E o gene Czinho permite a manifestação da cor. Quando esse gene Czão inibe, independentemente de se o genótipo for Mzão, Mzão, Czão, Czão, era para ser preto, mas pela presença de pelo menos um alelo Czão no outro cromossomo, não vai ser preto, vai sair branco. Então, a gente pode dizer que, já que o Czão inibe, ele é o gene epistático e todos os outros aqui do outro cromossomo são chamados os genes hipostáticos. Então, olha como seriam aqui os possíveis genótipos e os fenótipos. Se você tem Czão traço, Mzão traço, lembra que o traço pode ser o Czinho ou o Czão. Aqui o traço segundo pode ser o Mzinho ou o Mzão. Se você tem esse genótipo, era para ser da cor preta, porque tem um alelo Mzão. Mas tendo a presença de somente um, ou pelo menos um, alelo Czão, vai sair branco, porque ele vai impedir a manifestação da cor preta. Olha o segundo genótipo. Czão traço Mzinho, Mzinho. Era para ser marrom, mas tendo um alelo Czão, vai sair branco. Deixa eu abrir aqui o chat, que alguém mandou algo. Eu queria perguntar um negócio. Pode falar. Não sei o que mandaram. Eu não entendi muito bem, tipo assim, fala assim, interação gênica, 2 ou mais pares formando uma característica. Se eles formam uma característica só, como que um alelo vai inibir a ação do outro se teoricamente eles formam uma só? Então, olha só. Isso daqui, deixa eu fechar aqui. Ô, Léo, eu vi o que você mandou aqui, eu já vejo. O GNC, ele vai permitir ou inibir a cor. Então, assim, para que tenha cor, esse G, os dois estão relacionados com cor, tá vendo? Esse daqui permite a manifestação da cor e esse daqui me dá a cor, preta ou marrom. Então, a característica que eu estou falando aqui é qual? A cor. A questão é que a gente fala que eles vão estar agindo juntos, por isso que é uma interação, só que um gene, aqui no caso da epistasia, quando ele é manifestado, ele bloqueia o outro de se manifestar. E a gente fala que é uma interação gênica porque na presença desse epistático, o outro não se manifesta. Então, eu estou dizendo que são dois genes que eles dariam, não é que eles fariam a mesma coisa, mas a gente está falando de um mesmo fenótipo, a cor. A questão é que o gene M vai me dar as variedades da cor e o gene C vai me falar se permite ou não a deposição da cor. Só que vai ter uma mesma característica só, porque se um inibe o outro, é como se você tivesse um gene só atuando. Se fosse olhar assim, tem o gene M e o gene C. Se o C está inibindo o M, é como se só tivesse o C atuando. Mas, na verdade, a gente vê que há uma interação. O C só está atuando porque ele acabou inibindo o M. Se não tivesse o C, tipo, inibidor, o Czão, olha como que fica. Olha aqui. Esse genótipo Czinho, Czinho, Mzão, traço. Czinho, Czinho permite a manifestação da cor. Então, ele permite com que tenha cor. E por ter o alelo Mzão, a cor vai sair preta.
Então, a cor do pelo sai preta. Agora, olha o outro genótipo. Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Era para ser marrom e tendo Czinho, Czinho não tem bloqueio nenhum. Então, sai marrom. Por isso que é uma interação. Porque a gente não pense que a interação são os dois genes, são expressos e eles se juntam e se manifestam. Isso daí é uma coisa que a gente vai falar ainda nessa aula, que é quando eu falo de herança quantitativa. Tipo a coloração da pele. O tipo de cor da sua pele vai ser sim as características somadas daqueles genes que não estão no mesmo cromossomo. Aqui é uma interação gênica porque os genes estão interagindo entre si, seja ele dominando ou sendo dominado. Ok? Entendi. Tá? Então, assim, não deixa de ser uma interação. Quando a gente chegar na interação gênica, na herança quantitativa, quer dizer, você vai conseguir ver como que você tem um somatório das características de cada gene. Então, olha aqui. Vê se todo mundo entendeu como que são... Ah, deixa eu ver só o que o Léo tinha mandado. Deixa eu aparecer aqui. Léo, você tinha mandado... É como se fosse dominância entre alelos diferentes. Então, só que a gente não pode usar esse nome dominância. Dominância, a gente só coloca entre alelos do mesmo cromossomo. Então, assim, aqui no caso, o Mzão tem dominância em relação ao Mzinho e o Czão tem dominância em relação a Czinho. Agora, entre os genes, você não pode falar relação de dominância, tá? A gente só usa essa palavra na genética dominância quando a gente está falando do mesmo gene e seus alelos. Então tá, demorou. Aí, olha só. Então, todo mundo foi aqui, tô dizendo, esses são os genótipos no caso dominante. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês acham que seria uma epistasia recessiva. O que vocês acham que acontece? Antes de eu passar o slide. Como que vai ser a epistasia recessiva? Deixa eu abrir aqui. Eu acho, não sei, que é tipo, só vai ter. Porque assim, imagina se fosse esse da cor. Só teria cor se tivesse Czinho, Czinho. Se fosse Czão, Czinho, já não teria. Aham. Então, isso aí, no caso da epistasia recessiva, você vai ver que o gene epistático vai ser o recessivo. Então, assim, se fosse ao contrário, Czinho, Czinho, tá? Isso aí, seria o inverso do que a gente estava vendo. O duplo recessivo é o caso da surdez congênita, que é quando a pessoa já nasce com um tipo de surdez hereditária genética. Eu vou mostrar para vocês. O duplo recessivo, na verdade, Léo, é tanto recessivo de um gene quanto recessivo do outro. Vou mostrar para vocês, mas vamos ver primeiro só o recessivo. Olha só. Ah, só mostrei aqui, ainda tem... Tá. Ainda tem um cruzamento aqui, olha só. Cruzamento de... Ah, você está mostrando ainda dentro da epistasia dominante, tá? Você está mostrando um cachorro que tem a coloração branca e esse é o genótipo dele. Como é que você vai fazer para fazer os cruzamentos? É igual segundo a lei de Mendel. Aqui está o quadrado de Punnett, mas lembra que esse quadrado desse tamanho é muito grande para você fazer. Então, assim, não vale a pena. A melhor forma de você fazer é como? Lembra, cruza o primeiro gene de um indivíduo com o primeiro gene do segundo. O segundo gene do primeiro com o segundo gene do segundo indivíduo. E aí, aqui, ó, no caso, você vê que nesse cruzamento, se você fizesse... Dá para você fazer separadamente, você chega às mesmas características. Você só tem que lembrar desse quadradinho aqui. Tem outras questões que eu faço isso resolvido para mostrar para vocês. Mas vocês só precisam lembrar disso daqui, ó. Ah, para ser branco é esse tipo de genótipo. Para ser branco, mas era para ser marrom, é esse outro tipo. Gente, só lembrando, né? Vai cair e eu vou voltar pelo mesmo link, tá? Daqui a 10 minutos. E aí, sabendo desses genótipos e os fenótipos, você conseguiria fazer o cálculo para ver. Mas você vê que a proporção fenotípica é diferente da segunda lei de Mendel aqui. Você tem 12 brancos para 3 pretos e 1 marrom, nesse caso, de heterozigotos cruzando. Então, isso daqui é uma proporção diferente da segunda lei. Você lembra que na segunda lei era 9 para 3 para 3 para 1. Aqui são 12 para 3 para 1.
Aí, isso aqui é só mostrando um exemplo. Quando a gente for resolver exercício, tem exercício de vários tipos pra gente olhar. Então, olha outro tipo de herança epistasia dominante. A coloração, que a gente fala de pena de galinha. O gene Czão aqui permite penas coloridas, o gene Czinho, penas brancas. O gene Izão, ele é epistático sobre C. Então, penas coloridas, você tem que ter Izinho, Izinho, tá? E penas brancas, você, independentemente de como for, é porque aqui, para o gene epistático, ele não permite a coloração. O gene Izão, ele não permite a coloração, por isso que sai branco também. Você não tem uma terceira coloração aqui, não. Então, para ser de pena branca, por exemplo, Czinho, Czinho, Izão, traço, ou Czão, traço, Izão, traço. Porque tendo a presença do gene Izão somente, vai sair branco de qualquer forma, porque ele é epistático sobre o gene C, tá? E no caso, o Izinho, Izinho permitiria a deposição da cor, então sairia colorida. Ah, mas e se fosse Czinho, Czinho, Izinho, Izinho? Sairia branca, porque o gene Czinho, ele me daria a condição de branco também. Então, isso aqui é um outro exemplo de epistasia dominante que tem para vocês. Epistasia dominante não cai muito em questão. Já vi, tem, claro que tem. Só que o que o vestibular adora, provas, assim, adoram, é a epistasia recessiva. Principalmente porque a recessiva a gente vai falar sobre labradores e é lindo, tá? A coloração de labrador. Oi? Eu tenho quase certeza que no Sais Enem que a gente fez, teve uma questão de biologia que era mais ou menos isso. Não lembro muito bem o que era, mas tinha esse negócio de, tipo, tal combinação de genes inibia a cor e pá. Depois eu vou procurar, mas eu tenho quase certeza que a gente já fez uma dessas. Então, onde que vocês fizeram? No Sais Enem. Ah, tá. Tem, Enem cai bastante, tá? Isso cai bastante, digo, nos anos anteriores, que faz algum tempo que não cai, tá? Mas, assim, isso é um tipo de questão marcada de cair, sabe? Ah, genética, o que eu tenho que estudar? Tem que estudar interação gênica, porque, por exemplo, FUVEST adora colocar epistasia. Então, é comum esse tipo de questão. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a epistasia recessiva. O alelo recessivo de um par vai inibir a manifestação do gene de outro par. Então, olha esse exemplo, a cor de ratos. Você tem o alelo azão determinando a cor agute. Aqui tá mostrando um agute meio marrom, mas às vezes vocês podem achar o agute de uma coloração um pouco diferente, tá? Mas botei esse exemplo aqui. E o azinho seria preto. Então, para ser agute, azão, azão ou azão, azinho. Para ser preto, azinho, azinho. Aí um outro gene, que é o gene C, o alelo Czão permite a manifestação da cor. Mas o alelo Czinho, quando presente, ele vai inibir a manifestação da cor e aí o rato sai branco. Então eu posso dizer que o Czinho é o gene epistático e esses outros genes aqui no outro cromossomo são genes hipostáticos. Deixa eu ver o que mandou aqui. Nem eu sabia. Então, nem eu sabia. Agute pode ser marrom, pode ser tipo mesclado, algumas cores, meio cinza. Depende, acho que da espécie, na verdade. Aí, ó, num jogo de stop, você já pode mandar. Letra A, uma cor com a letra A. Tem gente que vai meter amarelo, você vai colocar agute. Aí o povo vai falar, não é agute. Não existe agute. Você vai falar, peraí, deixa eu te mostrar. Na minha aula de genética. Aí você ganha 10 pontos no stop, viu? Ou, na verdade, hoje em dia chama stop, mas na minha época chamava adedanha. Então, você tira print da aula, fala assim, aqui ó, existe a cor agute. Aí o povo vai falar, é marrom. Não, é agute. Aí olha só. Então olha os possíveis genótipos, como é que seria? Agute é sinônimo de cutia. Agute é o quê? Sinônimo de cutia, o bichinho. Olha, eu não sabia não, mas é porque eu sei que tem coloração agute em coelho também. A gente pode chamar aquele, quando a gente falava dos coelhos, alelos múltiplos, selvagem também era chamado de agute. Eu ia falar isso. O agute é tipo selvagem deles. Selvagem ou agute, aí tinha chinchila, himalaia e albino. Aí, ó, tem uma coloração que você pode chamar de chinchila, coloração chinchila. Olha só.
Então, olha como seriam os genótipos. Se você tem azão, traço, cesão, traço, podendo ser azão, azão ou azão, azinho, e aqui cesão, cesão ou cesão, cezinho, vai sair agute, porque ele permite a coloração agute, tá? Agora, se é azão, traço, cezinho, cezinho, olha o gene epistático aqui. Por mais que esse alelo me fale que é agute, vai sair albino, vai sair branco. Aí, ó, azinho, azinho, cesão, traço. Azinho, azinho, preto. Cesão permite a deposição. Então, sai preto. Mas se for azinho, azinho, cezinho, cezinho, por mais que tenha um alelo para ser da cor preta, vai sair albino ou branco, tá? Então, você tem um gene, isso é chamado epistasia recessiva. Aí, olha o cruzamento aqui. Se eu peguei 2 agutes heterozigotos, é a tabela de novo lá, ou você pode fazer o cruzamento de cada gene separado, e aí você vê as proporções, né? Aqui no caso, a proporção fenotípica desse cruzamento dá 9 agutes para 3 pretos para 4 albinos. Então, novamente, não é igual à proporção da segunda lei, que seria 9 para 3 para 3 para 1, quando você tem um cruzamento de duplo heterozigoto. Então, na epistasia recessiva, eu estou dizendo que o gene recessivo, ou seja, com os 2 alelos recessivos de um cromossomo, ele estará inibindo a manifestação do outro gene. Ok? Todo mundo aí? Ai, meu celular. Foi? Aí agora sim, deixa eu ver, eu acho que tem um outro exemplo da recessiva aqui. Deixa eu... e agora é o exemplo mais fofinho. Alguém aí tem labrador ou conhece alguém que tenha labrador? Cara, isso do labrador eu acho muito legal, mas muito legal. O Léo falou que tem. E qual que é a cor do seu labrador, Léo? Famosa criança de 200 quilos? Nossa, 200 quilos não, né, amigo? Deve ter uns 40 quilos, pelo menos, de 30 a 40, não. É macho ou fêmea o seu? E que cor que é? Esperando aqui. Fêmea. E é de qual cor? Vamos ver como que é a genética dela. Fazendo a análise aqui. Grupo. Oi? Manda foto do cachorro no grupo. Eu também acho que tem que mandar foto do cachorro no grupo. Então, se ela é branca com bege, na verdade ela é a epistática. E que cor é o focinho dela? Porque sabendo o focinho é preto. Ai, gente, que lindo! A gente tem um exemplo prático, vou mostrar pra vocês. Que linda! Ela tem o gene epistático, mas era para ela ser preta. Por isso que o focinho dela é preto. Vou mostrar pra vocês. Eu adoro esse exemplo, gente. Olha só. Olha esse exemplo, então, da coloração. Para ser preto, tem que ter o alelo Bzão. Então, Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Para ser marrom, Bzinho, Bzinho. Aqui, só para avisar que a gente só tá com 1 minuto. Aí, do nada, vai cair aqui. Mas aí, todo mundo volta, tá, gente? Todo mundo volta. Ela é tipo isso aqui. Ai, gente, que coisa fofa. Aí, olha só. O gene Ezão, ele permite a deposição da cor. O gene Ezinho, ele inibe. Então, eu posso dizer que o gene Ezinho, ele é epistático em relação ao gene B, né? Então, aqui tá mostrando os genótipos. Sendo o Bzão traço ou Ezão traço, permite a coloração e o Bzão me fala que é para ser preto, então sai preto. Se é Bzão traço ou Ezinho, Ezinho, olha o gene epistático aqui, era para ser preto, mas saiu dourado ou branco, né? Que a gente fala bege, branco, dourado. Esse aqui é o caso da cachorrinha do Léo. Bzinho, Bzinho, Ezão traço, Ezão permite, Bzinho, Bzinho me dá a cor marrom. Agora, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho é para ser marrom, mas se é Ezinho, Ezinho, é o gene epistático, sai dourado ou branco, né? Depende da coloração. E aí, uma coisa muito legal, que é o que a gente vê nesse tipo de interação, é que labradores, você vai ter sim, vai impedir a manifestação da coloração do pelo, mas a cor do focinho fica da cor que era para ser. Então, esse primeiro labrador aqui, aquele labrador que é tipo dourado, bege, com focinho marrom, o genótipo dele era assim, ó, Bzinho, Bzinho, para ser marrom, e Ezinho, Ezinho. E aí o Ezinho, Ezinho impediu a coloração marrom, então saiu dourada, só que o focinho sai marrom. Agora, a do Léo,
Aqui é Bzão traço Ezinho Ezinho. Então ela tem o gene epistático e era para ser preta. Por isso que o focinho dela saiu preto. É muito doido isso, cara. Eu acho isso muito maneiro. Aí para ser marrom, Bzinho, Bzinho, né? Que me daria a coloração marrom. E Ezão traço, porque aí permite a deposição da cor. E para ser todo preto, incluindo o focinho, né? Bzão traço, Ezão traço. Permite a manifestação e sai da cor preta. Eu adoro esses exemplos e as provas também. Adoram colocar os exemplos dos labradores. Aí, olha que bonitinho. Eu botei para alegrar a nossa manhã. Coisa fofa. Agora, gente, o exemplo que eu quero mostrar para vocês é da epistasia duplo recessiva. Tem alguém mandou aqui? Mandou aqui. Já alegrou. Isso, pronto. A epistasia duplo recessiva, pensa assim, a gente está falando de 2 genes e esses genes estão cada um em um cromossomo. Tanto esse gene aqui recessivo, ele vai inibir esse outro. Quando esse outro tiver recessivo também, ele inibe o primeiro. E os 2 recessivos há uma inibição de geral. Então, olha só, existe dominância completa entre ambos os pares de genes. Então, você tem lá o gene, sei lá, D e o E. O gene D, você tem dominância completa. Dzão é dominante em relação a Dzinho. No gene E, no outro cromossomo, mesma coisa. O Ezão é dominante em relação ao Ezinho. Só que a presença de par de alelos recessivos em qualquer um desses genes vai inibir o efeito do outro. Então, olha esse exemplo da surdez hereditária. Existem vários tipos de surdez, tá? Pode ser uma surdez adquirida por causa de uma condição genética, uma condição genética ou uma doença. Tem vários tipos. Nesse caso aqui é quando a gente fala da hereditária, geneticamente. Então, o gene Dzão, quando ele é manifestado, né? O gene D, no geral, ele determina o desenvolvimento embrionário de uma parte importante na audição. Já o gene E, ele é responsável por condicionar a formação do nervo acústico. Então, cada um desses genes, eles estão relacionados com uma característica, a audição. Só que eles vão estar formando coisas diferentes. Aí, olha o que acontece aqui. Quando você tem o genótipo Dzão traço, Ezão traço, você tem os 2 genes com pelo menos um alelo dominante, a pessoa tem a audição normal, porque tanto forma o nervo acústico, quanto desenvolve lá na época que ainda é embrião, uma parte importante para a audição. Agora, quando você tem o genótipo Dzão traço, que pode ser Dzão, né, ou Dzão, Dzinho, Ezinho, Ezinho, tendo o alelo Ezinho, ele é epistático em relação ao gene D. Então, a pessoa sai surda, porque ela não formou o nervo acústico. Por isso que ela sai surda. Agora, olha o outro genótipo. Dzinho, Dzinho, Ezão, traço, a pessoa também sai surda. Porque a presença desse gene D na forma recessiva, ele também é epistático em relação ao gene Ezão. Então, a pessoa não tem a formação de uma parte importante da audição no desenvolvimento embrionário, ela sai surda, por mais que ela tenha o nervo acústico. E, por fim, o genótipo Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, por isso que a gente chama também de duplo recessiva. Olha esse exemplo. Você não tem a formação do nervo acústico e não tem o desenvolvimento de uma parte importante na audição lá no desenvolvimento embrionário. Então, é como se fossem os 2 epistáticos sobre eles mesmos. Então, a pessoa sai surda. Vê se todo mundo conseguiu entender esses genótipos da duplo recessiva. Professor, Oi? eu entendo, só que, tipo, esses alelos, eles brotam do nada? Ou já estão lá, aí se manifestam alguma hora? Não, eles já estão lá. E eles vão, né, que vão se manifestar ou não. Por exemplo, você que tem capacidade auditiva, o seu genótipo é esse aqui, ó. Dzão traço, Ezão traço. Todo mundo vai ter esses genes, tá? A questão é que a pessoa vai ser surda se ela tiver pelo menos um desses genes na forma recessiva. E isso, surdez hereditária, surdez que a pessoa já nasce surda. Não que ela perdeu ao longo da vida, não. Então, quando você fala, é uma pessoa que já nasceu surda.
Pode ser esse tipo aqui de surdez hereditária. Foi? Ele não é que ele vai se manifestar depois ou não. Ele sempre vai se manifestar. Se ele tiver pelo menos um alelo recessivo aqui, a pessoa vai ser surda. Não tem como, tá? Então, olha só. Olha esse cruzamento aqui. Deixa eu aceitar a Cecília. Olha esse cruzamento. Eu aceitei ela, né? Cadê? Bem, eu cliquei em aceitar. Olha esse caso aqui. Uma pessoa, qual que é o fenótipo dessas pessoas aqui? Quando você olhou esse genótipo, elas são surdas ou elas são normais? Normal. Normal, porque você não tem nenhum epistático recessivo, né, em nenhum dos genes. Aí, duas pessoas normais. Quando você vai fazer o cruzamento, ó, você faz o cruzamento de cada gene separadamente. Dzão, 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 Dzinho, Dzão, Dzinho, 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 mesma coisa aqui, né? Tá. Aí, para sair normal, você sabe que esse é o genótipo. Dzão, traço, Ezão, traço. Aí eu coloquei as porcentagens de cada um, a probabilidade. Para ser Dzão, traço, pode ser Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. De 4 resultados, 3 me falam que seriam normais nesse gene. Aí você bota 3/4. Para ser, continuando, o mesmo genótipo, Ezão, traço. Então, de 4 resultados aqui, ó, 3 tem pelo menos um alelo dominante. Então, 3/4. Você multiplica, você vê que tem como sair 9 normais em 16 casos, tá? Agora, para ser surdo, olha as 3 possibilidades de genótipo. Se for Dzão, traço, Ezinho, Ezinho, é surdo, porque esse gene ele é epistático em relação ao D. Se for Dzinho, Dzinho, Ezão, traço, ele também é surdo, porque Dzinho, Dzinho é epistático em relação ao gene E. Olha só, o Ramon chegando agora, né? Muito bem, viu? Muito bem. Que isso, gente? Que barulho foi esse? Aí, quando a gente tem o genótipo Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, os dois são epistáticos. Então, eu coloquei aqui como é que seria o cálculo da probabilidade de cada um desses genótipos. Então, vamos ver. Dzão, traço, de 4 resultados, 3. Então, 3/4. E para sair Ezinho, Ezinho? Para sair Ezinho, Ezinho, 1/4. Então, 3/16 para sair esse primeiro genótipo aqui. Vamos ver o segundo genótipo. Dzinho, Dzinho é 1/4, né? E Ezão, traço, 3/4. 3/16. E o último, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, 1/4 vezes 1/4 dá 1/16. Deixa eu ver o que me mandaram de mensagem aqui. É, a coisa feia, João. Pois é, João. Não tô entendendo sua chegada na minha aula só agora, né? Aí, olha só. Quando você tem essas probabilidades, o que você vai fazer agora com essas probabilidades? 3/16, 3/16 e 1/16. Regra do E ou regra do OU? O que vocês acham? Do E, não é? Regra do E me falaria assim, para ser surdo, a pessoa tem que ter genótipo Dzão, traço, Ezinho, Ezinho e Dzinho, Dzinho, Ezão, traço e Tá. Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho. Não, né? A gente sabe que para ser surdo é um ou o outro. Então, se é regra do ou, eu vou somar a probabilidade de cada um deles. Então, 3/16 desse primeiro genótipo, 3/16 do segundo, 1/16 do terceiro. Isso dá 7/16. Então, eu tenho aqui que a proporção fenotípica no final de um cruzamento heterozigoto de pessoas que têm audição normal vai ser 9 normais para 7 surdos. Vê se todo mundo entendeu. Eu queria deixar esse chat aqui, mas vai atrapalhar. Né, João? Tô vendo. Você acordou na hora. Essa história aí tá repetindo toda semana. Toda semana, tá? Então, aí no caso duplo recessivo. Então, ó, epistasia dominante. O gene dominante, né, o alelo dominante de um gene vai inibir a manifestação do outro. Epistasia recessiva. O gene recessivo, né, os alelos recessivos de um gene vão impedir a manifestação do outro.
E a duplo recessiva, os alelos recessivos de cada um dos genes, eles podem ser epistáticos uns sobre os outros. Ok? E aí tem um outro tipo de questão que é bem comum também de cair, que é quando a gente fala da interação não epistática. A interação não epistática, eu não estou impedindo nada de acontecer. Lembra que eu falei que a epistasia era quando um gene inibia o outro de se manifestar. A não epistática não tem supressão gênica interalélica. Nossa, que nome estranho. Supressão, inibição de genes entre alelos, tá? Então você vai ter uma mistura dos produtos de cada via metabólica originando diferentes fenótipos. Como assim? A forma das cristas das galinhas é o que mais a galera coloca desse tipo de interação gênica não epistática. Mas se não me engano, a galera pode colocar também às vezes a coloração dos pimentões, que é um pouquinho diferente. Preciso só confirmar se é do pimentão, mas eu acho que é isso mesmo. Ó. Olha como que acontece. Você tem 4 tipos de cristas diferentes numa galinha. Crista ervilha nesse formato, crista noz, crista rosa, crista noz e crista simples. Olha os possíveis genótipos para formar cada tipo de crista. O fenótipo, gente, aqui no geral, é o formato da crista. Só que, ao invés de um gene inibir o outro, na verdade eles vão trabalhar meio juntinhos. Então, tem um produto tipo, quando o gene Rzão ele é manifestado, ele é expresso, ele produz uma via metabólica. Quando o gene Ezão também é manifestado, né, ele também produz uma via metabólica. E essas vias metabólicas, elas acabam interagindo entre elas e não tem inibição de nada. É, pimentão mesmo, né? Isso mesmo. E aí não tem interação de nada. Não tem, tipo, bloqueio de nada, quer dizer, não tem epistasia. Elas vão meio que se adicionar ali e formam os vários tipos de cristas. Então, olha só, para ser crista noz, é Rzão traço, Ezão traço. Então, Rzão é Rzão, ou Rzão é Rzinho, Ezão Ezão, ou Ezão Ezinho. Mas se você tiver o gene Ezão na forma, o gene E, né, na forma recessiva, se for Rzão traço, Ezinho Ezinho, a crista sai desse jeito aqui, ó, rosa. Se você tiver Rzinho, Ezão traço, sai crista ervilha. E se você tiver tudo recessivo nos dois genes, Rzinho, Ezinho, Ezinho, sai crista simples. Então, você tá vendo, não tem nenhum inibindo o outro aqui, tá? Eles estão trabalhando juntos para formar diferentes fenótipos. Ah, mas aí tá formando várias características diferentes? Não, é uma característica só, que é o formato da crista. A questão é que esse formato ele pode ter algumas variações por causa dessa interação. E aí, mas eu preciso decorar todos esses genótipos aqui? Não. A maioria das questões, maioria mesmo, eles vão te dar no enunciado indícios de como é para ser o genótipo do cruzamento. Ou ele fala, a crista noz é desse jeito, a rosa é desse jeito, tá? Só a crista simples, que a noz e a simples é que eu acho que são as mais fáceis de lembrar. Que tem que ter pelo menos um alelo dominante na noz, e na simples são todas recessivas. Ok? Aí, olha um exemplo aqui, ó. Um macho de crista rosa, duplamente homozigoto, é cruzado com uma fêmea de crista noz, duplamente heterozigota. Então, dá uma olhada aqui como que era antes. A primeira era crista rosa, né? Crista rosa, duplamente homozigota. Então, com certeza é Rzão, Ezinho, Ezinho. Aí falou que é cruzado com uma fêmea de crista noz, duplamente heterozigota. Olha a noz. Rzão traço, Ezão traço. Então, se ela é duplo heterozigota, ela vai ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Quais são os possíveis fenótipos dos descendentes desse cruzamento e suas respectivas proporções? Só fazer o cruzamento aqui, ó. Aqui eu coloquei, né, tem a tabela do quadrado de Punnett, mas você pode fazer o cruzamento separado. Pega cada gene e faz o cruzamento separado. E aí você consegue ver que, olha só como que poderia sair. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho,
com Ezão, Ezinho ou Ezinho, Ezinho. Aí olha o cruzamento aqui, ó. Aqui tá mostrando que esse macho, dá uma olhada, como que são os gametas desse macho? Lembra que leva um alelo de cada gene. Então o gameta desse macho aqui com certeza é Rzão, Ezinho. O gameta da fêmea que tem 4 possibilidades, né? Pode ser Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. É isso que tá mostrando nessa tabela. Então, assim, daria pra você fazer separado, quanto que daria pra fazer na tabela. Aí, mostrando aqui na tabela, fazendo o cruzamento do gameta do macho com o da fêmea, você vê que sai Rzão, Rzão, Ezão, traço, isso é crista nós. Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, isso é crista rosa. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, crista nós. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Ezinho, crista rosa. Então, dá 50% de descendentes do tipo nós e 50% do tipo rosa. Isso daqui era um exemplo que estava num livro, numa apostila minha, que ele não estava falando para você como que era o genótipo de nó, de crista rosa e crista nós, meio que assumindo que você tinha que saber isso. Mas a maioria das questões, elas não vão ser desse jeito. Elas vão, não é para você decorar cada tipo de crista, elas vão te dar essa informação. Isso aqui era só um exemplo para mostrar o cruzamento, tá? Ok? Aí a galinha tá dando tchau pra vocês, tá? Então, e ela tá segurando, bebendo um café, eu acho, agora, pela manhã. Então, olha Bom só. dia! Aí, olha só. Essa aula a gente continua semana que vem também. É só pra finalizar essa primeira etapa, começar a falar sobre herança quantitativa. Ela também é chamada de herança poligênica, ou poligenia, ou herança multifatorial. Na verdade, o que eu vou fazer? Peraí. Não vou entrar nisso aqui agora, não, porque tem bastante coisa para falar. Vou mostrar esse exemplo aqui no livro de vocês, tá? Exercício, página 130, a primeira questão para a sala. Essa imagem fica ruim assim, porque eu tenho que ficar tirando print do livro e não fica muito boa. Após a redescoberta do trabalho de... isso aqui é um caso de herança quantitativa. Não, vou ter que passar. Essa não, tá, gente? A gente faz ela depois. Peraí. Aqui. Na cobra do milharal, os alelos Azão e Azinho, e Bezão e Bezinho regula a coloração da pele. O pigmento preto é determinado pelo alelo dominante Azão, enquanto o alelo recessivo Azinho não produz esse pigmento. Então eu já estou colocando aqui, ó, Azão preta, Azinho não tem esse pigmento. O pigmento laranja é determinado pelo alelo dominante Bezão, enquanto seu alelo Bezinho não produz esse pigmento. A cobra selvagem produz os pigmentos pretos e laranja. Então, como é que vocês acham que deveria ser o genótipo de uma selvagem? Pelo menos. Se ela é preta e laranja. Azão, tracinho, bezão, tracinho, não sei. Isso aí. Azão, tracinho, bezão, tracinho. A pessoa chega depois e já tá opinando, né? Ó, selvagem. Desse jeito. Aí tá falando, cobras pretas produzem apenas o pigmento preto. Então, como é que vocês acham que deveria ser preta? Azão, traço e o resto dantes, tipo, bezinho. Isso aí. Então, ó, a preta, azão, traço, bezinho, bezinho. Aí tá falando aqui ainda, cobra laranja produzem apenas pigmento laranja. Então, ó, azinho, azinho, bezão, traço, para ser laranja. Existem ainda cobras albinas que não produzem os dois pigmentos. Então, olha a albina. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. As figuras apresentam os 4 fenótipos possíveis da coloração da pele. Assinale a respectiva na qual os genótipos representam respectivamente uma cobra selvagem e uma cobra albina. Qual que vocês marcariam? A primeira Então, a primeira, porque para ser selvagem, teria que ter pelo menos um alelo dominante de cada um dos genes. E aí, para ser albina, com certeza é esse outro. Então, letra A, de boa, né? Então, esse aqui é um caso de interação gênica também. E essa aqui é a interação gênica de que tipo? Epistasia de qual tipo? Excessivo?
Então, se fosse, ó, aqui, pra sair, se fosse duplo recessiva, não daria, porque se tivesse o Bzinho, iria inibir o Azão, né? Aqui, ó, também, aqui sairia a albina, né? Olha só, deixa eu só ver que horas são. Ah, então falta mais um. Ah, olha só. O termo genética foi aplicado pela primeira vez pelo biólogo inglês William Watson, sei lá, para definir o ramo das ciências biológicas que estuda e procura explicar os fenômenos relacionados à hereditariedade. Assinale a alternativa correta. A penetrância é a expressão percentual com que um gene se manifesta. Sabendo-se que a penetrância do gene para o nanismo acondroplásico é de 80%, pode-se dizer que a probabilidade de um homem heterozigoto casado com uma mulher normal ter um filho com esse tipo de nanismo é 80%. Alguém lembra o que é penetrância e expressividade? Eu não lembro direito, mas tipo assim, é tipo a porcentagem que aquilo lá pode expressar. Eu não sei explicar. Isso, quando a gente fala, eu lembro direitinho a turma que saiu do ano passado, do terceiro ano, quando eles foram meus alunos no segundo, eu dava genética para eles no segundo ano. E aí eu pedi para eles fazerem uma paródia sobre genética, o que a gente estava falando. E o grupo da Alice fez um que eu sempre lembro, que eles falam assim: expressividade é medir intensidade, penetrância é possibilidade. Então, a expressividade, no caso, é tipo assim, a pessoa tem o gene, só que esse gene ele pode ser manifestado ao máximo, mais ou menos, pouco, isso é expressividade. Penetrância é tipo assim, acontece em casos de que a pessoa tem o genótipo para aquilo, mas ela não manifesta aquela condição. Vamos supor que é uma condição que é alelo dominante, que determina. Aí a pessoa, quando ela é azão, é para ela ter. Se ela é azinho, é para ela ter. Mas nem sempre ela tem. Isso daí é a penetrância. É a possibilidade de que ela, tendo aquele gene, ela manifeste aquela condição. Aqui nessa primeira tá errada, porque quando diz que a penetrância do nanismo acondroplásico é de 80%, quer dizer que 80% das pessoas que têm o gene para a acondroplasia, elas apresentam essa condição. Então, 20% não apresenta. Então, o resto do que estava respondendo aqui não tá certo, não. Epistasia é um tipo de interação gênica em que um gene de determinado locus inibe a manifestação de gene de outro locus. Denomina-se hipostático o gene inibidor e epistático o gene inibido. Então, não, né? Denomina-se epistático o gene inibidor, hipostático o gene inibido. A capacidade que tem um único par de alelos de produzir diversos efeitos fenotípicos simultaneamente no mesmo indivíduo chama-se pleiotropia. Isso aí tá certo. Pleiotropia é um gene com várias características. Então, seria a letra C já. Aí aqui tá falando sobre herança quantitativa, que a gente vai falar sobre isso depois, mas deixa eu ver o que tá. Na herança quantitativa, os indivíduos diferem de forma descontínua, apresentando como componentes da variação o genótipo e o ambiente. Dessa forma, toda variação existente pode ser representada graficamente através da curva de Gauss. Curva de Gauss a gente usa mesmo, mas os indivíduos eles não diferem de forma descontínua, é de forma contínua. Vocês vão ver que a manifestação da coloração da pele, ela vai desde o mais claro, né, que a gente vai chamar de branco, até a pele retinta. Que vocês vão ver que a nomenclatura da cor da pele já está modificada. Que bom, porque isso daí era usado uma nomenclatura bem racista. E aí agora foi modificada. Então, não sei se Gauss eu acho que estava na física assim, é porque é a curva é de distribuição normal. E aí eu acho que foi o cara que foi Gauss que fez, não sei. Então essa parte, né, não lembro, querido. Deve ter sido ele. Então, olha só, na próxima aula a gente continua. Deixa eu stop share aqui.